Boa noite, professor. Boa noite, Carla. Como vai? Carla com C. Vou até abrir a câmera depois dessa. Carla com C, viu? Por Carla com favor. C. Muito bem. Então, é só esperar uns 5 minutinhos para o pessoal chegar e a gente começar, tá bom? Sim, sem problema. E o que eu ia fazer? Assim. Vou ali aproveitar, pegar água, ir ao banheiro e volto já. Hoje eu estou do escritório. Ah, que Espetáculo de chique. internet, imagem boa, É outra coisa, viu? não é? É Não, e eu outra tive coisa. hoje reunião com os assessores dos senadores sobre a audiência, é, é, sobre a audiência de custódia. O pessoal querendo que se permita fazer audiência de custódia com câmera e videoconferência, né? Ah, isso não funciona, não, né? Eu acho que não. Então, né? Daí, Hum, então, é isso, tá? Então, beijo pra você, daqui a pouco tô chegando. Beleza. Continuar a gravação. Então, 2/16/4/2021, vamos lá. Chegar e iniciar a nossa aula. Tá, os copinhos do escritório aqui, ó. Tem até nomezinho embaixo, ó, pra ninguém pegar de ninguém. Ó, que bacana. Muito bem. Gente, hoje espero que a internet seja boa, né? Teoricamente, volto a falar, que pode ter umas 5 ou 6 Netflix ligadas ao mesmo tempo, em filmes diferentes, que a imagem deveria, pelo menos, continuar. Porque a gente contratou e espero que esteja bom aí para vocês, tá? E é engraçado porque eu até falei já com a Carla com C que ela foi a primeira a chegar, né? A gente chegou bem cedinho, era 10 para 7, se não me engano. Que hoje eu fui convidado, na verdade, fui convidado uns 3, 4 dias pelo Instituto Democrático do Direito de Defesa, IDDD, né? E que é um- uma organização de mais de 500 advogados, tá? E que eles estão preocupados com os vetos, né, que serão votados na segunda-feira sobre o pacote anticrime lá no Senado. E foi legal porque eles me convidaram e, não, lógico, eu aceitei porque eu acompanhei um dos deputados é, na época do GT, eu acompanhei em várias reuniões, né? Olha só, até fizeram, vou até mostrar para vocês, fizeram até um postzinho, olha que legal. Estão vendo aí? Sou eu, ó. De barba, né? E a Clarissa, fera essa Clarissa Borges, viu? Deu um show lá explicando. Então, foi muito legal porque, como é que eu vou explicar? A gente chegou e explicou com relação a possibilidade de se fazer audiência de custódia, né? Quer dizer, aquela audiência que depois de que alguém é detido, tá? Em 24 horas ser levado pessoalmente para algum juiz, para ele analisar e averiguar a possibilidade ou necessidade da manutenção de da prisão, né? E vários assessores lá estavam querendo que isso seja possível. Não me lembraram de despausar, né? Não me lembraram de despausar o vídeo. Então, estupro coletivo, a gente viu,
que é concurso de 2 ou mais agentes, e estupro corretivo é para controlar o comportamento social e sexual da vítima, tá? Como eu já expliquei anteriormente, estou só repetindo por causa dos alunos que vão assistir depois, né? Alguém querendo controlar um comportamento social, e a gente pode falar como exemplo isso, alguém que chega, sai com muitas pessoas, fica com várias pessoas e tudo mais, etc., né? Chamado de vadia, ou qualquer outra coisa, tá? E também, tá? O comportamento sexual. Às vezes a pessoa é homossexual, fala, não, vai cá que eu vou te ensinar. Assim, ó, isso acontece, e aí um exemplo que acontece muito, tá? Com meninos, homens, é quando o pai obriga, né, o filho a ter relações com prostituta para ensinar ele a gostar de mulher, porque acha que o filho vai desviar desse caminho e tudo mais, etc. Tá? E obriga mesmo. A questão é obrigar mesmo, mediante violência ou grave ameaça, a pessoa a ter relação. Para o quê? Para chegar. E aí você vê, Carla, que a sua expressão estava tão errada, mas não do jeito que é colocado comumente, mas sim para chegar e evitar ou mudar o comportamento sexual da vítima. Não se equivocou totalmente, tá? Ok? Então, tem seitas com esse comportamento. Tem sim. Não, eu sei disso, eu entendi o que você quis dizer, tá? Mas olha só que interessante, entendem? Há 2 maneiras, então, elemento subjetivo. Se o estuprador realiza o estupro, tá? Ou crime sexual, para chegar e controlar o comportamento social da vítima, pena aumenta-se de 1/3 a 2/3. Da mesma forma, elemento subjetivo especial do estuprador, se ele chega e faz o estupro para chegar e controlar o comportamento sexual da vítima, também temos essa causa de aumento de pena. Alguém tem alguma dúvida ou consideração a fazer? Professor, Manda, desculpa, mas eu vou fazer uma consideração. faça. Eu falei nesse sentido porque tem como é que fala? Na Netflix Sim. tem como é que fala? Um programa lá, chama assim, Eu Vi. Aí aí são várias histórias que passam lá. E tem uma história de um homem que os pais dele é de uma seita, Uhum. e aí ele tem os trejeitos homossexual, e lá na seita eles falam que vai curar ele do demônio dessa cura que ele tem de gay. E ele Aham. sofre abusos assim, horríveis. É abuso, estupro mesmo. E ele passa um inferno na vida dele, até ele, enfim, se libertar da casa dele. Mas olha, é isso aí que o senhor falou. E lá fala exatamente isso aí. Ah, Ele é? fala que. Chama Eu Vi. Eu não Eu vi vou. ainda não, mas vai chegar o dia que eu vou falar, eu vi. Vai ter um outro Piadinha episódio. legal, toquei. Eu vi. Piadinha assim. É muito legal, muito interessante. Beleza, olha, vamos ver então. Não é? O Eu Vi é uma série ou é um filme? É um documentário. São Documentário, relatos. então. Desculpa, agora eu lembrei. Um documentário são relatos de pessoas que viveram coisas estranhas, Uhum. coisas muito maléficas na vida. E aí as pessoas vão relatando ali e tal. É muito interessante. Ó, tem um trailer aqui Ah, não, esse aqui é de terror. Mas é esse mesmo. É É aí esse? mesmo. Aham. É esse Deixa aí eu ver, mesmo. ó. Será que é esse aqui, ó? Eu vou colocar aqui e fazer um share para todo mundo. Acho que todo mundo. Vou até abrir aqui para te falar qual Ó, é o. é esse aqui, ó. Isso I mesmo. have held on to this story for a very long time. É o Não, mas trailer. não é dessa People mulher. say the houses are haunted, são not vários. people. But that's not entirely true. There was no human in that body.
he was possessed. Esse aí. Whatever it was, became a little bit more aggressive with me. Se eu não me engano, tá no episódio 2. Ah, tá. Tem vários episódios. Esse é o Sim. trailer oficial da nossa querida Netflix. Muito bem, tomara Depois eu que mando lá. Quer ver? eles não censurem nossa aula que para o YouTube, né? Tá? Todos os créditos da Netflix aí. Então, gente, eu não vi, mas vou ver. Não sei se nesse final de semana, mas já está no meu radar aí. Meus caros, vamos continuar então. Vamos. Deixa eu fazer. Vou tirar vocês aqui, porque eu coloco uma fitinha aqui em cima e tudo mais. Já vimos, no capítulo 5, já vimos o artigo 227, tá? O capítulo 5 fala do lenocínio e do tráfico de pessoas para fins de prostituição, está falando de exploração sexual. O lenocínio é aquele intermediador, não é, entre pessoas. E aí, só uma pergunta, a gente deixou isso, inclusive, alguém conseguiu produzir dentro da mente algum caso em que o artigo 227, com maiores, capazes, etc., o artigo 27 encaixaria nisso? Porque eu continuo sem conseguir. Se alguém conseguir, volta a falar. Por favor, fale comigo, porque eu vou ficar feliz de mudar minha opinião, entender, inclusive, a existência do artigo é mais do que mudar minha opinião, é entender. Não é? Bem, o artigo 227, então já vimos ele na totalidade, tá? E vamos ver aqui o artigo 228, tá? O artigo 228, ele traz a figura do favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, né? E aí eu volto àquela mesma perguntinha que eu fiz na aula, 2 ou 3 aulas atrás. Prostituição é crime no Brasil, se prostituir? Não, muito bem, não é não, filho. Eu acho que chato, você está perguntando isso de novo. Tá bom, eu sei. Mas calma. Como diz o Zangato, que é um gamer, faz vídeos no YouTube muito legal, vem contigo. Calma. Por que eu estou falando isso? Vender Coca-Cola é proibido? Pergunta absurda, filó. Qual que é a lógica disso? Calma. Vender Coca-Cola é proibido? Não. Se prostituir é proibido? Também não. Beleza. Beber Coca-Cola é proibido? Não. Venda da Coca-Cola é permitido? É. Beleza. Mas o artigo 228, olha só, ele pune quem favorece a prostituição ou outra forma de exploração sexual. E aí nós temos alguns problemas. Olha só qual que é. Por que isso? Eu vi temporada 2, eu vi temporada 2, episódio Cultura da Tortura. Beleza. Vou procurar lá e ver. Obrigado, Carlos. Vejam só que legal o artigo 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual. Facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. Vamos lá. Vamos ver o que esse tipo penal pune. Lembrem-se que estamos falando de todas as pessoas envolvidas maiores de 18, hein? Porque se não for maior de 18, e é importante a gente ter isso em mente, não é? Cai aqui no artigo 218b. Né? Menor de 18, 218b. Então, estamos falando aqui, tá, de maiores, pessoas capazes de escolher o que querem. Mas vamos ver como é que pune o artigo 228. O artigo 228 pune o sujeito ativo que induz, leva a pessoa a alguma coisa, ou atrai, seduz alguém, de qualquer forma, seduzir através do dinheiro, né? Alguém à prostituição.
E lembrem que eu falei o seguinte, ó, prestem atenção aqui com relação à forma de exploração sexual. Induzir alguém à prostituição. Bem, eu não sei se tem ainda, mas antigamente uma coisa muito legal que tinha e era batata. Você queria comprar alguma coisa, seja carro, casa, etc. Você comprava antigamente o Estado de Minas de domingo. Eu não sei se continuou fazendo isso. Por quê? O classificado do Estado de Minas de domingo era absurdamente rico. Tinha 3, 4 cadernos assim. E num desses cadernos, que se eu não me engano era variedades, etc., tem muito tempo que eu não leio, tinha sempre propagandas, né? Seja de garota de programa, né? Seja de casas de prostituição, de pessoas falando, olha, se você é bonita, jovem, não sei o que lá, etc., quer ganhar renda acima de 5 mil, entre em contato com a gente, etc., etc., etc. Isso era comum, não sei se ainda tem. Então, isso é um exemplo, nesse caso, de alguém que está induzindo ou atraindo alguém à prostituição. Ok? Conseguiram entender direitinho? Aí a primeira pergunta é, como é que eu puno alguém que induz ou atrai alguém para uma coisa lícita? O que o direito penal está nisso? Qual que é o bem jurídico tutelado? Qual é o bem jurídico tutelado disso? Tem uma colega de vocês que sempre anda com sempre tem um livro, às vezes consegue estudar antes. Quem que foi, hein? Não? Eu acho que é a Rafaela, mas Ela não na está aí, aula não? Que pena. Não tá. Ela vai falar o seguinte, olha, é a moral pública sexual. E aí, peraí, Filó, você está falando moral pública sexual? Para evitar que a moral não se deteriore, a moral pública se deteriore. E a moral pública? Vou explicar para vocês. Isso eu consigo explicar. Tá? Eu consigo explicar, mas não concordo. Olha que legal. Já consegui explicar, é muito bom. Imaginem só o seguinte. Verão. Conseguem ver aquele solão? Pneus derretendo no asfalto? Calorzaço. Todo mundo de short, chinelo, alguns sem camisa, as meninas andando de short, de vestido curto, beleza? Centro de Conselheiro Lafayette sem pandemia, com as lojas abertas para o final de semana anterior ao Natal. Antigamente falaria o seguinte, não, é um verdadeiro inferno, né? Mas hoje em dia nossa, como era bom, aquele monte de gente se aglomerando, sem medo, sem máscara, né? As coisas mudam. A gente só dá valor à aglomeração quando não tem. Então, imagine só isso. Eu sei que isso acontece porque eu fiquei muitos anos no Carumbé, porque a faculdade, eu sou de BH, né? A faculdade chega e paga, e sempre pagou o hotel, então eu ficava no Carumbé, tá? Então via, final do ano era loucura. Agora imagine, meus caros, um sujeito na Telésforo, nesse calorzão, etc., andando de sunguinha, aquela cavadinha, sabe? Asa delta que chama, não sei, tá? Tranquilo. Até estava de tênis e com sunguinha, andando tranquilo. Normal? Tranquilo? Filó, isso sempre acontece, você não sabia, não? E aí? Normal? Ou ia ficar estranho? Viu? eu acho que ia ficar estranho pra caramba. Ia ficar estranho pra caramba, é verdade. Agora é o seguinte, quem que falou? Foi o Felipe, Felipe. Continue comigo aqui. Deixa eu fazer. Imagina o mesmo cara, tá? Com a sunguinha de asa delta, tênis, andando de sunguinha em Copacabana.
Lá na... Eu nunca... Lá na... Como é que Na chama? orla da praia? Não, exatamente. E aí? Não, lá na praia é de boa, ué. Olha só, eu consegui te explicar a moral, o que é a moral pública sexual. A moral pública sexual de Conselheiro Lafayette, ela é muito maior do que a do Rio. Consegue ver? Coisas que você faz na orla, e olha como uma coisa normal. A pessoa está vestida, não está com as partes pudendas, não é? De fora. Mas uma coisa que é normal no Rio de Janeiro não é normal no centro de Lafayette. Olha que doido. Eu tinha pensado nisso aí, que existe uma moral pública sexual. Muito bem. Só que aí é que eu falo, o direito tem que se cuidar da moral pública sexual, direito penal. Né? Vocês já estudaram direito lá no primeiro período de introdução sobre direito e moral, que elas são separadas. O direito penal não cuida da moral. Não é objeto do direito penal. Não pode ser. Não é? Porque senão a gente cria crime contra o incesto, ou incesto, não sei como é que fala. Por quê? Porque dois irmãos, ou pai com filho, ou pai com filha, ou mãe com filho, ou avô com filho, com neta, e assim vai. Não podemos permitir isso. Isso é moralmente errado. É moralmente errado. Mas o direito penal não pode cuidar de moral. Senão a gente começa a cuidar também dos homossexuais. É errado. Então nós temos que punir, como existem inclusive em alguns países hoje em dia, né? Mas a gente já superou isso. Com o liberalismo, o desenvolvimento do direito penal, não é? As pessoas começaram a falar o seguinte: não, o direito penal não serve para defender moral. A moral, cada um tem a sua, não chegando e ferindo qualquer bem jurídico tutelado de outro, beleza. Moral não pode ser objeto de uma infração. E aí é que está o grande tchan. Por quê? Porque prostituição é uma atividade ilícita. Não é crime chegar e ser prostituto ou prostituta. Mas por que eu puno alguém que incentiva ou atrai alguém a uma atividade ilícita? Qual que é a lógica disso? Alguém consegue me explicar? Não, juridicamente, eu não consigo ver. Alguém consegue me explicar? Ah, Filó, tem violência, grave ameaça ou fraude? Não. Vamos ver aqui até o tipo penal. Não tem aqui no texto. A gente está falando de maiores, capazes, que podem escolher o que fazer da vida. Maiores de 18, né? Porque se for menor de 18, cai lá, a gente já viu. E aqui, ó, o 218B. Aqui, ó, o 228. Não temos violência, não temos grave ameaça e não temos fraude. Então, por que punir alguém que induz ou atrai alguém a uma atividade lícita? Para mim, não tem lógica jurídica penal nenhuma. Gostaria muito de ouvi-los, quem chega, para chegar a Filó, isso, porque falta falar, eu só cresço, aí vocês também só crescem quando a gente chega e ouve o contrário, que pensa pra gente. Não é? Não? Ninguém? Então vamos continuar. Ó, se alguém quiser mudar de ideia, pode parar na hora. Tá? E aí, então, a prostituição. Até aí, a gente chega e sabe, ok. Mas aqui também está aqui, ó, outra forma de exploração sexual. Lembra que eu falei para vocês? Olha, lá na frente a gente vai ver que outra forma de exploração sexual, que não seja a prostituição, a gente vai ter dificuldade com isso. E qual que é a outra forma? Induzir ou atrair alguém a outra forma de exploração sexual que não seja a prostituição. E Ó, vocês falaram... Oi, alguém falou aí? fui eu, Felipe. Fala. Mas nesse caso aí, induzir é sem, tipo assim, sem receber nada em troca? Levar, olha. Faz de conta você, meu caro, beleza? Faz de conta que eu sou prostituto, certo? Nas horas vagas, fico aqui e tal. O meu escritório é aqui no Mangabeiras, no Alto da Afonso Pena. Pertinho aqui da Praça da Bandeira, tá? Pertinho do TJ. Imagine só o seguinte:
Eu chego, saio do meu escritório e nas horas vagas sou prostituta. Legal? Legal. Quanto que eu ganho? Eu só atendo mulheres e cobro por programa R$ 5.000 por 2 horas. Ah, fulano, ninguém ia te querer. Tá bom, é só fantasia. Vamos lá. Aí o que que acontece? Eu chego e falo, Felipe, tudo bom? Finge aí que a gente está no telefone. Abre o. Beleza. Beleza, é o seguinte, deixa eu te falar. Então, eu trabalho com o pessoal e é o seguinte, eu não estou mais dando conta, a agenda tá cheia pra caramba. Eu não quero abandonar o escritório, nem as minhas aulas, etc. Cara, eu tiro por dia R$ 5.000. No final do mês, dá mais ou menos o quê? 5 vezes 20 dá R$ 200.000 que eu ganho por mês. Se você não quer chegar e cuidar de metade da minha agenda, não? Então, aí é nesse sentido, o cara Então, nesse tá. sentido, Zé, você tem mais 18, né? Sim. Tá, beleza. E aí você chega e fala, mas é o seguinte, quando eu não quiser, eu te indico. Não Ah, quero nada para mim. Só quero alguém que cumpra quando eu não estiver dando conta. fazer meio que uma parceria, então. Exato. A chegada, aquela coisa, eu tô te indicando. Aconteceu hoje. Eu indiquei uma cliente do escritório, tá? Uma cliente do escritório há muito tempo atrás para um ex-aluno meu. Tá? Aí eu falei, cara, não tô dando conta de chegar e atender. E a pessoa e tal. Tô te indicando. Posso indicar? Posso. Indiquei. Aí vi hoje. Era para um caso pequenininho, penal, etc. E hoje ele está visitando a empresa dessa cliente. Eu falei, que bom que deu certo. Tal. Recebi algum dinheiro pela indicação, nem um centavo. Mas ganhou, muito obrigado. Que é o que vale. Então, na parceria. Não tô ganhando nada, não sou seu cafetão. Entendi. Foi nesse ponto aí que eu pensei. É aquela coisa, não, Felipe, e aí, moço, você tem agenda? Olha, sinto muito, não tenho e tal. Não, ofereço 6.000, não tenho, já tenho cliente marcada. Mas assim, vou te indicar um Felipe, que é amigo meu, você é mais novinho e tal, não sei o que lá. Pode ser? Pode. Estou passando o telefone. Isso. E aí, você aceita ou não? Entendi. Ah, depende. Aí, já tô te induzindo, atraindo você maior, barbudo, mais de 18, a prostituição. Entendeu? Mas o problema maior não é nem esse. O problema maior é aquilo. Lembra quando a gente estudou exploração sexual de menor? E vocês falaram o seguinte: olha, exploração sexual seria fotos, vídeos. Vocês lembram disso? Sim ou não? Câmbio. Ô, Filó, Oi, esse artigo Matheus, né, que tá falando? Isso, Beleza. tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo. Esse artigo 228, ele talvez fosse a ideia do legislador proteger jovens, sei lá, de baixo poder aquisitivo, que talvez tivesse a ideia de poder traficar, não, perdão, vender o seu corpo, se prostituir. Então, o Qual é o legislador... problema se a pessoa tem 18 anos? Não, ela não tem problema, ela é acima de 18 anos, É, entendeu? é sempre acima. Qual que é o problema da pessoa com baixo poder aquisitivo, etc., se prostituir? Não, mas imagine que um cara chega para essa criança, para essa jovem, Criança não. e Criança vai para o 218B. sim, mas olha a ideia. Um cara chega para essa jovem, fala assim, olha, eu vou te dar R$ 500 para você vir comigo e se prostituir lá no Pará, que é do outro lado do seu estado. Uhum. Então, talvez nessa parte aqui, ó, que fala sobre impedir ou dificultar que alguém a abandone. Como que uma jovem vai sair do estado que ela tá para ir para casa dela, sendo que ela não tem nem dinheiro? Deu para entender a ideia? Não, beleza. Você está falando que seria tipo uma fraude. Não, não uma fraude, mas uma falta de opção para... Beleza, tem mais 18?
Escolha, qual que é o problema? Você quer lá se prostituir, vai ganhar R$ 500 por programa. Só que é lá em São Paulo. A pessoa está no Pará. Tá aqui a passagem se você aceitar. Ah, eu aceito, beleza. Como foi? O cara a pessoa ter maior de 18 e tudo mais. Ele induziu e atraiu alguém à prostituição. Qual que é o problema? A pessoa não tem 18 anos? Qual que é a diferença de fazer isso e falar assim, olha, eu estou te contratando para ganhar R$ 500 por dia para você ser vendedora da minha loja lá em São Paulo? Eu não sei, talvez Duas poderia atividades ser lícitas. errado, alguma coisa assim. Como é que é? Talvez poderia ser moralmente errado na Moralmente, visão sem dúvida nenhuma. na opção, tipo, na hora que o legislador estava fazendo esse artigo, entendeu? Sim. Não, é moralmente errado. Claro que é. Não é? Ninguém chega e fala, não, minha filha é prostituta, tem uma alegria danada. Não, né? Claro que não é moralmente errado. Mas moral, ela não pode ser punida pelo direito penal. Transgressão moral, né? Sim, sim. Talvez seja uma falha, então, no código. Imagina, eu também concordo. Ah, nossa, que temos uma mensagem aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Tá, um pouquinho. Chat. Aham. Tráfico de pessoas. Não, nós estamos falando de tráfico de pessoas. Tá? Estamos falando de favorecimento à prostituição, outra forma de exploração sexual. Tá? Não é tráfico de pessoas. Talvez o direito internacional seja considerado. Não sei. Mas não é tráfico de pessoas. Aqui a gente não está falando de tráfico de pessoas. Estamos falando apenas de alguém que chega e induz alguém à prostituição. Mas eu queria até avançar, tá? Porque sobre isso aqui, ó, outra forma de exploração sexual. Porque lá atrás, na última aula, quando a gente viu o 218b, eu perguntei para vocês o seguinte, olha, estamos aqui, ó, submeter, induzir ou atrair à prostituição, outra forma de exploração sexual, alguém menor de 18 anos, recorda? Não é? Tá? E aí a gente viu aqui, ó, submeter, induzir ou atrair à prostituição. Aí a gente falou o que era prostituição, venda de serviços, etc, etc. Aí perguntei para vocês, o que é outra forma de exploração sexual? E aí vocês falaram, olha, vídeos, fotos e não sei o que lá. Eu falei assim, legal, concordo plenamente que nesse caso seja, mas lá para frente esse conceito vai dar um problema. Recorda que eu falei isso? Por quê? Aí eu pergunto a vocês o seguinte. Opa, até saiu aqui. Induzir maior de 18 à prostituição. Beleza. E o que é essa outra forma de exploração sexual? Porque aí, meus caros, se você falar foto, filme, showzinho na internet ou qualquer outra coisa que vocês falaram com o menor e que está certo, a gente vai punir a Playboy, a Brasileirinhas, a gente vai punir, etc, etc, etc. Tudo e todas aquelas empresas que trabalham com fotos e filmes de pessoas que fazem, que são atores, atrizes, modelos para revistas, para filmes, etc. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: qual a outra forma de exploração que o artigo 228 teria? Porque foto, se for foto, filme, a gente vai pegar e fechar a Playboy, a Brasileirinhas e as outras empresas, né? Panteras, etc, etc. Vocês conseguem ver isso? Não sei se ficou claro para vocês, mas vocês conseguem ver isso? Ou não? Ah, Filó, dá um exemplo de outra forma de exploração sexual. Não consigo. Que não caia nessa coisa de punir revistas, empresas que fazem filme, etc. Eu não consigo, eu não tenho nenhum exemplo para dar para vocês. Tá? Se alguém puder chegar, Filó, tal coisa, falar, não, é legal, não tinha pensado, mas não consigo entender. Então, se alguém chega, olha só,
Induz ou atrai alguém falando: oi, tudo bom? Eu sou da Brasileirinha, estou te contratando para fazer um filme, R$ 10.000. 20.000. Vamos? Vamos. Uma cena só uma cena. Beleza. Maravilha. A pessoa tem mais de 18 anos, capaz, etc. Ou então a Playboy chega e fala: nossa, você é bonita pra caramba. Ou a G Magazine: cara, você é bonito pra caramba. Quero fazer a sessão de fotos para sair na próxima Playboy, na próxima G Magazine. Nem sei se tem ainda as duas. E aí o cara que chega, está contratando essa pessoa para tirar as fotos, etc., cai no artigo 228. Olha que loucura. Entendem o problema de você misturar direito penal com moral? Fica estranho. Fica muito estranho, porque aí não há um bem jurídico tutelado que seja seja defensável pelo direito penal. Não tem. Conseguem entender, gente, isso? Só a ideia, não que vocês concordem, etc. E se alguém, por favor, discordar, chega e fala: Filó, eu acho que vejo outra coisa, porque é assim que a gente cresce. Não é? Filó, Oi. então, só para me entender aqui. Beleza. Você acha meio que sem sentido esse artigo, porque a partir do momento que a pessoa capaz aceitou essa outra forma sexual aí e tudo mais, ela aceitou de livre e espontânea vontade e já tira a culpa desse terceiro, né? Porque não obrigou Exato, a nem nada, pessoa né? está. O ponto, Felipe, não pode deixar aberto, que a gente vai dialogando, que é legal. O ponto É porque meu cachorro tá perto, ele é meio não louco, tem sabe? Ele problema, toca não. na Deixa latir, é legal. Saudade de ter cachorro. O ponto é o seguinte: eu estou atraindo e induzindo alguém a uma coisa lícita. Entendi. É a mesma, entende? João Sim. Paulo, fala aí também. Entra na roda. Ou não? Achei que ele ia entrar na roda. Fechou. Ô, Filó, mas Oi. tanto, então, induzir alguém à prostituição ou induzir a pessoa a fazer outra forma de exploração sexual é um artigo que parece com aquele outro que não tem muito fundamento para mim. Pois é. Eu também entendo isso. E é estranho porque não tem, os autores não batem nisso, eles não pensam, né? Eles só repetem. Mas, Né? Filó, nem o legislador explicou o motivo? Na verdade, se você ler a exposição de motivos, né, de quem criou a Lei 2015, você vê que eles estavam imbuídos de moral, Entendi. puritanismo, sabe? Mas, assim, no caso é uma moral deles, né? Exato, sim, claro. Entendi. De uma moral que, inclusive, não é nem brasileira, né? Uma moral americana. Por isso que eu falei puritanismo, que é uma característica da moral americana. Tá? E essa coisa de... Lá nos Estados Unidos é proibida a prostituição. É proibido você ter serviços de prostituição. Tá? É só que aqueles foram além. Tanto que é verdade que você vê... Tem, inclusive, um filme que... Engraçado, que a geração de vocês mais nova não conhece, que é Curtindo a Vida Doidado. É um filme que é bem sessão da tarde, é um filme top demais. Quem nunca viu, é muito divertido. Ah, na verdade, eu não vou ficar vendo as coisas que você recomenda, não, que eu fui assistir Blacklist aí, ó, perdi quase um mês. Eu também tô assistindo Blacklist, estou na 6ª temporada. É top! O negócio não acaba. É É viciante, cara. top! É viciante É, aquele trem. Não, mas é só um filmezinho, ele é 1h30, 1h20. É da minha época, é antigo. O Charlie Sheen, não sei se vocês conhecem ele, que ele era o cara do Two and a Half Men, da primeira, acho que 4 ou 5 temporadas. Um cara, tanto no Two and a Half Men, quanto na própria vida, muito doidão, sabe? Aquele cara que casa com 3 mulheres ao mesmo tempo. A Adriana viu. Tem uma cena do cara, é da irmã do ator principal, que ela vai para cadeia. E o Charlie Sheen novinho, acho que foi o primeiro professor zoofilia é crime no Brasil, acho que não, tá? Pelo que eu saiba, não. Ainda não, né? Acho que ainda não. Zoofilia, não. Bem, boa pergunta legal.
Zoofilia que é para quem gosta de ter relações com animais. Né? De nada. E aí, o seguinte, tem uma cena que então, a irmã do cara tá sentada no banco esperando o delegado e tal, não sei o que lá. E aí, então, tá lá o, o Charlie Sheen, tá? E deixa eu ver aqui, só porque ainda tem o chat aqui, coisa aqui. Não. Tá, beleza. E aí, deixa eu ver onde é que encaixa aqui, que eu perdi o raciocínio, coisa do Covid, praticamente não acontecia. Depois eu volto para isso e quando eu lembrar qual que era a ligação que eu ia fazer, deixa eu voltar para o tipo penal. Continua também, olha só, quem facilitar isso, tá? Quem, por exemplo, eu tenho um site em que os prostitutos e prostitutas entram, os clientes, os prostitutos se cadastram e os clientes também se cadastram para ter essa pessoa. A pessoa está facilitando, também comete crime. Se o sujeito impede ou dificulte que alguém abandone a prostituição, também. Impedir como? De qualquer jeito. Imaginem só o seguinte, e aconteceu. Uma das coisas legais de você viver muita coisa é que você tem muita história para contar e ver como é que a roda gira, como é que o mundo é de verdade. Né? Uma vez, e aí eu prestei atenção, eu era bem novinho, e fui numa casa de prostituição, junto com outros 3 amigos. Né? 2 deles, e não era eu, porque eu não tinha dinheiro, eu sempre fui o cara sem dinheiro, que saía com, sei lá, 10 na época, né? R$10, R$20, na época era R$10, eu lembro direitinho, porque dava direito à entrada no lugar e ainda dava direito a 3 cervejas. Na época, R$3 a cerveja, né? Já era caríssimo, a cerveja era o quê? 50 centavos, sei lá quanto. Aí, então, 2 meus colegas foram lá, escolheram as prostitutas, já tinha o quartinho, tipo o JR, né? Parece que lá tem os quartos, né? Eu nunca fui no JR, mas parece que lá tem estrutura toda de quarto e tal. Foi aqui em BH. E aí, quando eles terminaram lá, etc., né? Aí eu fiquei conversando. Enquanto, Filó, o que você ficou fazendo lá? Literalmente conversando para entender esse mundo. É legal. E aí, então, quando terminou, a gente era novinho e tal, conversava com todo mundo e eu estava muito interessado justamente para entender a mente dessas pessoas, né? E aí, então, vi que essa coisa de, a pessoa é pobrezinha, não tem outra escolha, não sei o que ela... É balela. Ninguém estava lá porque era pobrezinha, ninguém estava lá porque era inocente, ou porque foi enganada. Não, não. Pelo menos nesse lugar, não. E a maioria, e tinha uma, inclusive, aí foi outro dia que casou com um cliente. Tá? Mas nesse dia específico, nesse primeiro dia que eu fui lá, né, uma prostituta que um amigo meu chegou, pagou e pegou, né? Ela chegou e falou assim, olha, acabei de ligar para o meu marido. Eu olhei assim e falei, hã? Eu acabei de ligar para o meu marido, ele está fazendo um churrasquinho, eu falei que tinha vocês que eram muito legais, etc. Ele chamou todo mundo para ir lá. Eu olhei assim e falei, marido? Você é casada? Sou. Ele sabe? Sabe. E para ele tá de boa? Tá de boa. Falei assim, e por quê? Não, porque eu gosto de sexo. A gente precisa do dinheiro, a gente conversou e ok. Tá de boa para ele? Filó, você foi? Não. Não fui. Mas a história é real. Por que isso? Por quê? E eu fiquei chocado, né? Aqui existem situações mais isoladas que as mulheres se prostituem por não terem outras escolhas, etc. Sem dúvida nenhuma, tem. Tem sim. Né? Porém, a meu ver, a maioria que entra nesse mundo é pelo dinheiro fácil. Não é fácil, não. Tá? Não é fácil. Mas o dinheiro roda muito forte, né? Muito rápido. Tá? Não é fácil, não. A vida não é fácil. Mas, não é?
Então, vamos só retornar. E o que aconteceu? Por que eu estou falando isso? Porque, meus caros, olha só, o que acontece com 228? Olha a pena de 2 a 5. Tá? Isso ser um trabalho até bem difícil. É bem difícil. Tá? Depois eu vou contar um caso. Pena de 2 a 5 anos e multa. Olha só. 2 a 5 anos é uma pena pesada. Não é? Para alguém que está induzindo algum maior a uma coisa legal. Mas olha só que interessante isso aqui. Ó. Se o agente é ascendente, pai, avô, né, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, e não cônjuge, como diz o ex-ministro e ex-juiz. Cônjuge. Companheiro. Parou. Olha só. Imagine só o seguinte. Estou imaginando. Ainda bem que já deve ter passado mais de 20 anos dessa história. Mas imagine só, um membro do Ministério Público chega e fica sabendo, não é, dessa história, e que uma prostituta do lugar tal pegou, era prostituta, o marido sabia, eles conversaram, e o marido falou, não, vai mesmo, tá? É bom que a gente aumenta aqui a renda de casa, não sei o que lá, etc. Concordou. Nesse caso, ele induziu, que induzir é levar alguém a alguma coisa, atrair é convencer alguém, não é? Então, ou seja, ele chegou e facilitou, porque, né, deu, inclusive, condições, etc, etc. Olha só que loucura. Ele teria cometido crime do artigo 228 e mais. Prestem atenção nisso aqui. A pena do caput 2 a 5. Tá? Então, se a agente é teado cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador da vítima, ou se assumiu outra forma de obrigação e cuidado, proteção e vigilância, a pena vai de 3 a 8. Ou seja, o marido daquela moça, cometeu um crime de 3 a 8 anos. Ah, Filó, mas aí é para proteger as crianças, volta a falar. O sujeito passivo só pode ser pessoas com mais de 18 anos. Se a prostituição não é crime, por que ele teria cometido o crime? Pois é, foi o que eu falei, exatamente essa história. É a mesma coisa de você falar o seguinte, a Coca-Cola, você pode beber água, mas quem vender a água pode ir para cadeia. Mas isso é legal, eu posso beber água, é legal. Não, mas a moral pública sexual, ela vai raleando. A gente tem que proteger, né? E a Adriana foi no ponto nevrálgico da coisa, brilhante. Quem quer falar? Não? Alguém queria. Olha só, mas preste atenção. Tá? Ah, Filó, mas isso daí tem a ver com violência? Não, não tem não. Preste atenção ao parágrafo 2º. Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, é reclusão de 4 a 10 anos, além da correspondente à violência. Conseguem ver? Aqui tudo bem. Imagine só o caput. Induzir, atrair alguém para prostituição, através de exploração sexual, mediante, facilitar impedimento, mediante violência, grave ameaça ou fraude. Nossa, tava um artigo perfeito. Perfeito. Porque aí, efetivamente, era submeter alguém, né? Porque mediante violência, grave ameaça ou fraude. Tá? É o que imagino todo mundo está pensando nisso. Olha, o cara enganou, o cara ameaçou, o cara bateu, o cara forçou fisicamente, etc. Não. O caput nada tem a ver com violência, grave ameaça nem fraude. Nada tem. Tá? Além da questão de violência. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também a pena de multa, não é? E aí nós temos um problema grave, porque o parágrafo
terceiro fala, se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também a multa. E aí o caput já fala sobre isso. Reclusão de 2 a 5 anos é multa. Olha aqui. Volta a falar. Gente, prestem atenção, porque é uma coisa que vai acontecer com vocês. Se vocês agem, e eu estou falando isso, é porque eu já fiz assim. Vou contar um caso para vocês, que é verdade. Eu nunca votei no PT. Tá? Minha tia é fundadora do PT. Uma das fundadoras. Tá? Então, um artigo que não pega é um artigo que só, para mim, só deveria ser utilizado com violência, grave ameaça e fraude. Sim, olha só, a AD também foi, assim, um ponto nevrálgico, que é exatamente isso. Acho que o objetivo maior é de punir a violência, grave ameaça, fraude na indução à prostituição. Concordo plenamente. Concordo plenamente, Deise, exatamente isso. Tá? O caput é um crime sem desuso, mas ele pode ser usado para controle social, e eu vou explicar como, tá? Ele pode ser usado contra pessoas. Inclusive, vamos falar sobre isso depois com relação ao 217A, mas é outra coisinha. Vamos primeiro chegar e falar, vou contar para você o seguinte. Eu nunca votei no PT, tá? Quem me vê comentando sobre a decisão do STF acha que eu sou petista, porque eu falo, há muito tempo atrás, eu falei que o processo do Lula deveria ser anulado, tá? Juridicamente falando. Você gosta do Lula? Não. Acho que ele é inocente? Também, né? No boteco eu posso falar, mas juridicamente, não sei. Tá? Mas no começo da Lava Jato, eu era fã da Lava Jato. Eu não conseguia ver, por causa do ódio que eu tinha com o PT, etc. Eu não conseguia ver as coisas erradas. E isso acontece quando a gente tem paixão, quando a gente é fanático por alguma coisa, quando a gente segue cegamente determinadas coisas, quando a gente não consegue, resumindo, pensar. Demorou um tempo. Eu parei, e aí foi inteligente. Foi a única vez que eu fiquei numa bolha. Eu deixei de seguir, ouvir e ler qualquer coisa que fosse contra a Lava Jato. Tá? Com o desenvolvimento da Lava Jato, e eu, às vezes, ouvindo de pessoas uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e vendo como é que se portava na audiência, tanto o promotor quanto o juiz, eu falei assim, tem alguma coisa de errado. Aí comecei a voltar, e me doeu, tá? Porque dói você ouvir alguma coisa que você não gosta. Para mim dói. Naquela época doía muito mais. E aí então fui vendo, comecei a ver os erros. E falei o seguinte, opa, tem algumas coisas erradas aí. Comecei a ler as decisões, comecei a ver o proceder, por exemplo. O Ministério Público oferecia as alegações finais, um processo de 10 mil páginas. Aí vinha a defesa, oferecia as alegações também finais, depois de, sei lá, 5, 6, 7 dias, desse mesmo processo de 10 mil páginas. Uma hora depois saía a sentença condenatória. Tinha alguma coisa de errado. Tinha alguma coisa de errado. Hoje todo mundo sabe por causa do Intercept, né? Por causa dos hackers, né? Interceptar as mensagens. As mensagens podem ser usadas a favor do réu, mas nunca para punir essas pessoas, tá? Nunca para punir. Nunca, jamais. E aí, então, eu vi que estava errado. Olha que coisa boa, vi que estava errado. E passei a falar o seguinte, opa, nunca mais eu vou procurar sempre me policiar para não ficar numa bolha. Eu chamei de bolha. É isso que o pessoal utiliza. Quero ouvir o outro sempre. Por isso que eu sempre estimulo todo mundo a falar, olha, você pensa diametralmente contrário, me fala para mim, porque eu posso estar errado. Tá? E o pessoal que fez essa lei 2015, de 2009, leiam depois a exposição de motivos, eles estavam imbuídos, cegos por esse puritanismo, por defender a moral, por defender etc, etc. E aí, quando você mistura isso com direito, dá uns artigos desses.
em que depois, quando você chega e vai analisar friamente, tá? Não é que eu não gosto de prostituição, você está falando que eu tenho que gostar de prostituição para entender que o artigo é inconstitucional? Não. Pode chegar e falar o seguinte, a prostituição é imoral, a pessoa vai para o inferno, não tem problema. Não quero que você mude o seu interno, os seus conceitos, mas você tem que analisar o artigo juridicamente, através da Constituição e não de outros conceitos. E foi o que eu aprendi nisso. Eu tenho que analisar um processo, como ele é tocado, não porque o réu é fulano de tal ou cicrano, não. Eu tenho que analisar um processo de acordo com as regras do jogo, com o procedimento. Não é porque eu não gosto. Quem quer cruzeirense aqui só para zoar? Um pouquinho assim, dá um exemplo ridículo, mas... Matheus, você é cruzeirense? A Eduarda, por exemplo. Não é porque eu não gosto da Eduarda, o João também. Dos dois, porque eles são cruzeirenses e o Cruzeiro ganhou o último jogo, não é? E eles são réus num processo que eu vou fechar os olhos para tudo de errado que foi feito neles. Entendem isso? Vocês estão levantando que vocês são cruzeirenses, vocês querem falar também. Por favor, quem quiser falar, desmuta e já me atropela, etc., porque é muito legal fluir um diálogo, eu acho, pelo menos, né? Tá? Enriquece a aula. Entende, gente? Então, olha só, esse marido dessa moça, eles chegaram, conversaram e decidiram que ela seria prostituta. Ele é criminoso cuja pena é de 3 a 8 anos. Não faz sentido. Sem ter, como bem disse a Daisy, violência, grave ameaça ou fraude. Ou qualquer coisa que vicie, vamos até ampliar, né? Ou qualquer coisa que vicie a vontade da vítima. Pronto, olha como é que ficaria lindo esse artigo. E aí sim, né, caberia esse parágrafo primeiro. Não é? Mas do jeito que está, para mim, ninguém falou o contrário, infelizmente, porque seria legal ouvir quem pensa o contrário. É ilógico esse artigo, juridicamente falando. Tá? Meus caros e minhas caras, olhem só. Terminamos esse artigo. Tá? Na próxima aula... deixa eu só terminar, que eu falei sobre o 217A, que poderia ser utilizado para... deixa eu ver se eu baixei, se eu salvei aqui. Especial. Deixa eu ver se eu salvei aqui essa notícia. Acho que eu não salvei. Não. Eu não salvei aqui, mas vou procurar na internet um segundo. Pronto. Olha só aqui. Lembra que eu falei que determinadas tipos penais podem ser desvirtuados, utilizados para controle social, e aí que fala o controle social é controle, entre aspas, do homossexualismo e outras coisas? Eu vou mostrar para vocês uma notícia. Acabei de procurar aqui. Aqui, ó. Constituição em 2010. Olha que interessante. Jovem de 18 anos é preso por beijar garoto de 13 em cinema. Beijo consentido por menor durou 5 minutos. Maior responderá por estupro de menor, segundo a lei. O que vocês acham disso? Primeira pergunta que eu faço é: vocês acham, no fundo do coração, se fosse uma menina de 18 beijando esse menino de 13, ou se fosse ao contrário, alguém ia dar muito importância a esse fato? E a segunda pergunta é: beijo lascivo, será que o sujeito merece ter uma pena? Qual que é a pena mínima? 217A, 8 anos? Tá? E aí, o que vocês acham?
que vocês acham que 8 anos mínimo, hein? Desde o consentido. E aí? Pessoal, só para entender, o que que minha internet cortou na hora? Vamos É lá. só o beijo? Só beijo aqui, ó. Olha a... Cadê o... Aqui, ó. Tô colocando de novo. Jovem de 18 anos é preso por beijar garota de 13 em cinema. Beijo consentido por menor durou 5 minutos de gerente. Mas responderá por estupro. Aqui, ó, nesse shopping aqui, Santana Park. Primeira pergunta é: será que alguém ligaria para a polícia se fosse um menino beijando uma menina? Aqui, ó. Um estudante de 18 anos foi preso em flagrante pela PM por beijar um garoto de 13 anos dentro do cinema de um shopping. Será que alguém ligaria dentro do cinema? Quem já beijou dentro do cinema? Eu, muito bem, até eu. Muito bem. Será que fosse um menino e uma menina, alguém ligaria? Essa é a primeira pergunta, sim ou não? Acho que não. Também acho que não. De Tá? certo, ligou porque incomodou, né? Alguma coisa fugiu do normal. É, que e eu aquela acho que, pessoa infelizmente, criou a na cabeça. diferença de... Aliás, a diferença de sexo não, é a igualdade, né, do sexo. Né? Não, não é da menina, não, é menino, né? Não é nem menina, é menino. Olha só. O beijo durou 5 minutos, segundo testemunho, sempre com o maior abraçando o menor pelas costas. Né? Ou seja, né? E a denúncia foi feita por funcionários do centro de compras. Apesar do garoto ter consentido o beijo, a lei determina que menores de 14 anos ainda não respondem os seus atos. Aí a segunda pergunta é: será que um beijo pode... A gente pode falar que alguém foi estuprado porque deu um beijo? Por mais língua que tenha o beijo? Por mais que a pessoa não concorde com o homossexualismo, que nem é crime, né? Beijo. O sujeito foi denunciado por dar um beijo no cinema. Será que beijo é capaz de gerar estupro de... Né? Tinha alguém E muito de puto com essa cara, situação assim. o autor aí já vai tomar 8 anos. Mínima, né? Se considerar que beijo... Por isso que a gente tem que pensar, enquanto a gente está estudando, se beijo é capaz de gerar estupro. Meu ponto de vista, não. Conseguem ver, mas conseguem ver que com esse artigo eu consigo chegar e fazer um controle social contra o estupro? Aliás, contra o homossexualismo, por exemplo, indireto? Hã? Filó, você acha legal, então, as pessoas beijando? Eu não acho legal, não gosto nem de ver casal hétero beijando, etc., no meio de todo mundo. Acho horrível. Tá? Me incomoda do mesmo jeito. Tá? Mas eu jamais ligaria para... Oi, tudo bom? Olha, parece que tem dois sujeitos aqui beijando no cinema. Parece que um é menor, o outro parece ser menor também. Tem 18 anos, né? Idade proporcional. Né? Mas vamos lá, olha lá, vamos continuar. Foi indiciado por estupro de vulnerável. Segundo o boletim de ocorrência, crime de guerra sexual e poderá pegar até 14 anos de prisão. O imputado não conseguiu localizar o maior preso. E ele vai ficar preso por estupro. Vai chegar lá na prisão como estuprador. Também não encontrou os pais do menor para falar do caso shopping. A assessoria da Segurança Pública afirmou que ele será transferido, atenção, para carceragem. Olha aqui. No Distrito Policial da Vila Penteada. Depois disso, será investigado pelo 38º DP da Vila Amália. Abraçados. Ainda segundo a ocorrência, o gerente de cinema relatou que por volta das 20 horas, ou seja, os pais do menor sabiam que ele estava no cinema.
com alguém, né? 20 horas. Os dois compraram ingresso na bilheteria e entraram no cinema para assistir a sessão. Depois saíram da sala e foram para Bombonier, onde a mulher contou ter visto o maior e menor abraçados. Ela suspeitou que o jovem de 18 estivesse acariciando de 13. Ao se aproximar, conta que os dois se beijaram. Ela então pediu para o segurança levá-los, olha só, ao setor de atendimento. Chamou os pais do adolescente. Estão vendo? O problema está, na minha visão, claro, de que foi uma prisão porque os dois tinham o mesmo sexo. Para mim, é um dos grandes problemas disso. A gente pode usar um artigo que é necessário, estupro de vulnerável, esse artigo é super necessário e tal, para proteger o normal desenvolvimento sexual do menor de 14 anos, mas eu consigo desvirtuá-lo facilmente, não é? E desproporcional, como disse uma colega sua que eu não li, desculpa, a Lúcia. Eu acho desproporcional. Claro que é desproporcional. Desproporcional pra caramba. Né? Ainda mais que um beijo consentido. Considerar beijo lascivo como passivo para gerar estupro é uma aberração jurídica. Tá? Meus caros, dúvidas? Não. Na próxima aula, atenção, porque vai ser muito legal. Não faltem na próxima aula. Avise seus colegas, etc, etc. Por que vai ser muito legal? Porque finalmente a gente vai estudar sobre... eu vou até colocar aqui para quem quiser. Filó, eu queria chegar e verificar qual que era a notícia inteira. Estou mandando no chat aí. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos ver sobre casa de prostituição, nós vamos ver sobre rufianismo, nós vamos ver sobre tráfico internacional. Na verdade, tráfico internacional de pessoas não, porque foi mudado, né, pela Lei 13.344, tá? E promoção de imigração ilegal, tá? E aí nós vamos ver ato obsceno, escrito objeto obsceno, que são tipos penais que a gente vai verificar. E aí, por favor, constatar o que eu falei já desde a primeira aula que a gente viu os crimes contra a dignidade sexual, de que a mudança legislativa foi feita fortemente por pessoas que estavam imbuídas numa moral puritana, tá? E não pensando efetivamente no direito e tudo mais. Me dê um crédito, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer me xingar? Você já mandou a notícia no chat? Já mandei. Então acho que mandou privado. Foi? Desculpa. Foi mesmo, hein? Foi mesmo. Everyone. Aqui, ó. Desculpa. Aí, ó. Chegou aí? Agora sim. Quando eu vou esperar. Já posso chegar e terminar a aula? Não farei chamada por causa do horário. Isso na história, então podem ir para o recreio. Seguinte, nos vemos na quinta-feira, se tudo der certo. E, por favor, não faltem. Não, Filó. Oi, ainda não? Quinta-feira é TA2. Já é TA2. Só dia 6 agora que vai ter Nossa, que aula. saudade que eu vou ter para vocês. Sério, eu tava empolgado. Droga. Então tá, eu tenho até domingo para fazer o TA2. Vai dar certo. Então, ó, saiu. Vocês já viram já o horário, né? Já? O TA2 não. Não? Tá Sim. no portal já. Tá no sim. portal. Tá. Isso. É isso mesmo. Então tá bom. Então, tá lá no portal. Vejam. Beijo do gordo. Até na outra quinta. Dia 6. Dia 6. Dia 6? Tá zoando. Acho que é isso, 6 de maio. Não. 2 semanas de... Nossa, que triste. Sério mesmo. Sério? Tô empolgado. Vamos lá. Beijo pra vocês, então. Tá? Façam a prova com atenção, porque atenção é sinal de consciência. Sem atenção, a gente não consegue nem fazer o básico, que é
olhar para os lados quando vai atravessar a rua. E o carro atropela a gente. Então, façam a prova com atenção. Desliguem o celular, prestem atenção na prova, façam o melhor. Que a força esteja com vocês. Um abraço. Fui. Tchau. Até dia 6, então.